Pedia que fôssemos abrindo as nossas Bíblias em Marcos 12, 38 a 40. Nós caminhámos em Marcos durante 3 anos e no final dos 3 anos, o ano passado calhou mesmo certinho. No domingo, equivalente ao domingo passado, demos a crucificação do Senhor e no dia de hoje, que é o dia da ressurreição, calhou-nos exatamente esta passagem. Eu quero voltar a ela por vários motivos. Então vai ser uma mistura entre uma pregação expositiva, mas vou fazer ali um parênteses, que não vai ser apenas expositivo. Eu vou fazer um bocadinho de sistemática para explicar a importância da ressurreição. Na verdade, vou fundir aqui um sermão e uma palestra que eu já dei cá há vários anos atrás e tentar que isto não seja muito complicado, vamos ver que não, e que realmente tenha o impacto desejado pela parte de Deus nos vossos corações. Então, Marcos 16, 1 a 8. Okay, se puderem todos abrir, Marcos 16, 1 a 8. É bom terem aberto para verificarem o que eu vou dizendo, tirarem apontamentos naquilo que não conseguirem verificar na hora para verificarem depois, como os bereanos devem de verificar tudo o que eu digo, e se alguma coisa que eu digo não vos parece condizente, falem comigo, porque ou eu não me expliquei bem, ou eu errei mesmo, e eu sou suscetível a erro, como qualquer outro homem. Por isso, é a vossa responsabilidade examinar as Escrituras e verificarem se o que eu estou a ensinar condiz. Por isso, eu vou-vos ler, e quando já tenho dito algumas vezes, mesmo nas reuniões de oração, às vezes as traduções são diferentes, por isso eu pessoalmente, quando estou aí, prefiro escutar, mas tenho aberto para verificar, quando a explicação está a ser dada da passagem, se condiz. Então, Marcos 16, 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. E umas diziam às outras: "Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro?" Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo. Procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo dia, após um dia tão triste quanto o de terça-feira, por algo tão horrível que aconteceu naquela cruz, por aquilo que havia de tão horrível em nós. Podemos chegar a um dia que tudo é alegria, tudo é celebração. Na sexta tínhamos a tristeza pelo que aconteceu e a responsabilidade que temos nisso e a alegria porque realmente Jesus o fez. Mas hoje temos a completa alegria da ressurreição do Senhor e te peço, Senhor, que nos guies a entender a tua palavra e todas as implicações da mesma para nós hoje e que esta mesma alegria invada o coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, não vou dizer tudo o que disse quando dei o sermão sobre esta passagem, mas vou dizer aquilo que é essencial. E também não vou dizer tudo o que disse quando dei a tal palestra ou seminário sobre a ressurreição. Vou juntar aquilo que me pareceu essencial de um lado e do outro e ligar nesta mesma exposição. Bem, não sei se têm noção de quão antiga é esta esperança. Porquê que isto é tão importante? Aqui a ressurreição do Senhor, porquê que é tão importante? Vou dizer, é importante porque é uma das esperanças mais antigas de todos os que criam em Deus, como também vamos ver e vou-vos mostrar isso. Em particular, eu não sei se sabem qual é o livro mais antigo da Bíblia. Não é Gênesis. Ou pelo menos supõe-se que não seja Gênesis. Supõe-se que o livro mais antigo escrito da Bíblia seja Jó. Okay? Não é o que relata a história mais antiga, mas o mais antigo. E já em Jó vocês vão ver isso, eu vou citar mais à frente. Jó tinha esta esperança de que mesmo após ele morrer fisicamente, iria ver Deus, o seu Redentor,
que está vivo, ele já na altura o mencionava como vivo, queria o ver face a face. Esta é uma esperança tão antiga quanto o livro mais antigo da Bíblia e tão antiga quanto os primeiros que confiaram no Senhor, e tem grande relevância este momento na história da humanidade. É um momento de grande alegria, de grande relevância, como vamos ver. E porquê? Então, outra pergunta que eu vos quero colocar para pensarem, e vamos responder a ela, é: o que é que houve de diferente na ressurreição de Jesus em relação a todas as outras ressurreições? Porque antes e depois de Jesus houve pessoas que ressuscitaram, mas a de Jesus foi única. E só vai ter paralelo quando todos ressuscitarmos da mesma forma como Jesus ressuscitou. E esta é uma esperança na qual ainda esperamos. Qual a relevância para nós hoje? Porquê é que a ressurreição de Jesus é tão central para nós, é tão importante para nós? E como vamos ver, e já vos vou vislumbrar logo desde o início, é por causa da ressurreição de Jesus que tu és justificado perante Deus, e vou explicar melhor isso. É por causa da ressurreição de Jesus que tu sabes que o poder de Deus vem à tua vida através do Espírito Santo e te santifica. E é por causa da ressurreição de Jesus que tu sabes que há vida após a morte, e não só, mas que vais ter mesmo um corpo ressurreto. Se não estão a compreender tudo, vamos ver isto por partes. Bem, lembrando uma passagem que já hoje lemos, de 1 Coríntios 15, 17 a 19, na escola dominical, diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, se a ressurreição não aconteceu, estamos-nos a entreter, isto é imaginação fértil. Não passa de outra religião qualquer inventada pelos homens. Segundo ponto: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, então afinal não fomos perdoados dos nossos pecados e não estamos a ser santificados. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Ou seja, os que já morreram e que morreram em Cristo, afinal, já não estão vivos. Não estão com o Senhor. Todos os que já partiram nessa mesma esperança, afinal, não estão com o Senhor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. E é verdade, porque acabando isto, acabou tudo. Bem, não é muito diferente da nossa perspectiva dos existencialistas que acham que isto é tudo enfado e canseira, porque um dia vamos morrer e acabou tudo. Bem, graças a Deus não é a nossa convicção, e a prova de que isso não é verdade foi precisamente a ressurreição do Senhor Jesus. Bem, a ressurreição é tão séria e tão importante que os 4 evangelhos a abordam, todos. Jesus tinha predito a sua morte e ressurreição diversas vezes, e nós vimos isso ao longo de Marcos. Ele repetiu isso várias vezes do capítulo 8 ao capítulo 10, e tudo aconteceu desde o sofrimento, morte e ressurreição, exatamente como ele disse. Inclusive ele até falou que seria ao fim de 3 dias, já também em Marcos. Em Atos, cada uma das pregações do Evangelho, não há pregação do Evangelho sem tocar na ressurreição. Sempre eles tocaram no tema da ressurreição, ou seja, não é coisa pequena. É central à fé cristã a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tu oras, porque tu oras a um Deus vivo, não a um Deus que está morto. Se Ele não tivesse ressuscitado, tu estás a orar para quem? Ok? Por isso é que o nosso Deus não morreu. Nunca morreu nem nunca vai morrer. Ele é imutável, não morre. Por isso é que aquela afirmação tem graves problemas, ainda que eu entendo de onde é que ela vem, e eu próprio podia ter dito algo do género. Comentávamos eu e o João sobre isto. Até eu poderia ter dito isso, porque de facto Jesus é Deus e é fácil nós fazermos esta ligação, e tem alguns problemas a fazer esta ligação. Nas cartas, sempre assumem Jesus como um Salvador vivo, que reina agora, que já é o cabeça exaltado da Igreja, no qual devemos de crer, o qual deve ser cultuado, o qual deve ser adorado, o qual um dia voltará com poder e com glória para reinar sobre a terra. Porque Ele não está morto, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Novamente, não é coisa pequena. E Apocalipse apresenta novamente Cristo ressurreto, reinando no céu, e prediz o seu retorno para vencer os seus inimigos e reinar na glória. Então, novamente, não é coisa pequena. Até quando nós estamos a trabalhar teologia, eu lembro-me quando fazia a fundamentação sobre a inspiração das Escrituras, porque é que consideramos que todas as Escrituras são inspiradas por Deus.
Há vários argumentos. Um deles é as próprias Escrituras se atribuem a si mesmas inspiração. Mas alguém poderia dizer, esse argumento é circular. Ora, tu podes dizer de ti mesmo que és usado por Deus e não sejas coisa nenhuma. Mas a verdadeira e a derradeira evidência de que isso é verdade está em Cristo. Daí tudo se constrói a partir de Cristo e por isso é que Cristo é tão central para tudo o que nós fazemos. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a maior das predições que Jesus fez foi precisamente sobre a sua morte e ressurreição. E a partir do momento que ele de facto ressuscitou como nunca nenhum antes dele e depois dele, ele provou ser, aliás, o próprio Pai, e isto fala logo em Romanos 1, prova o seu Filho através da ressurreição. Ou seja, fica provado perante toda a humanidade que ele é realmente quem dizia ser. E se ele é realmente quem dizia ser, não era um maluco, não era um lunático, como dizia o C.S. Lewis, ou seja, nós tínhamos que assumir ou Jesus era um mentiroso, ou era um lunático, ou então tinha que ser quem dizia ser, o Senhor. E de facto ele é quem dizia ser. Então, ao se demonstrar a ressurreição, e nós temos amplos relatos nos Evangelhos, temos cartas, houve imensas testemunhas a respeito da ressurreição, existem relatos históricos extra-bíblicos a respeito deste tema, é altamente estudado, podes gastar tempo só de volta disso, mas demonstrada a ressurreição, está demonstrada a autoridade do Senhor em tudo o que diz. E como Jesus assumiu todo o Antigo Testamento como inspirado e assumiu que os seus discípulos iriam ser guiados pelo Espírito Santo a se recordar tudo o que ele lhes tinha ensinado, nós acreditamos que o cânon bíblico está estabelecido, Antigo e Novo Testamento. Volto-vos a dizer, não é coisa pequena. Se a ressurreição for falsa, todo o cristianismo cai que nem um baralhinho de cartas. Aliás, bons apologetas começaram antes de se tornarem apologetas e defenderem a fé cristã, e um deles, creio que foi o Lee Strobel, eu agora estou na dúvida, mas acho que foi o Lee Strobel que tenta fazer este caminho. Corrige-me se te lembrar, João, ou se alguém se lembrar, mas eu creio que foi o Lee Strobel que fez isto. Que para tentar demonstrar que eventualmente o cristianismo poderia não ser verdadeiro, bastava atacar a ressurreição. Eu acho que foi o Lee Strobel. Mas vários indivíduos que inclusivamente se tornaram depois apologetas, ao tentar demonstrar a falsidade da fé cristã, quando se deparam com a ressurreição, e um deles aí tenho a certeza, Josh McDowell, encontram uma das grandes pilares da fé cristã. Se tu derrubares esse pilar da fé cristã, ok, tens todos os motivos para não crer no Senhor Jesus e em não crer em tudo o que nós dizemos. Porque tudo se sustenta neste único ponto. Derrubas este ponto, derrubas tudo. Daí o próprio apóstolo Paulo diz que se a ressurreição for falsa, então tudo o que nós fazemos seria falso. Mas claramente ela não é falsa para a nossa alegria. Bem, voltando a Marcos. Bem, Marcos, como nós vimos, apresenta-nos quem é Jesus, a sua missão e o que implica ser discípulo de Jesus. Em particular, mostra-nos as fragilidades do ser humano, em particular dos seus 12 discípulos, em que nós vemos incredulidade o tempo todo. Incredulidade daqueles que eram a nata da sociedade, os maiores teólogos daquele tempo, seriam os meus homólogos daquele tempo, e isto é uma chapada grande até para nós hoje, não nos acharmos demasiado espertos porque ninguém é salvo pela sua esperteza, ok? Os maiores teólogos daquele tempo, os maiores conhecedores daquele tempo, desde o início começaram a cogitar a morte do Senhor Jesus. Tiveram logo incredulidade praticamente desde o início. A própria família do Senhor Jesus, a certa altura, acha que ele está maluco, está fora de si e tentam-no conter. Os conterrâneos de Jesus o tratam como um bastardo e o rejeitam. Os gerazenos, ou seja, mesmo os gentios também, depois de verem o que ele fez ao expulsar a legião de demónios sobre o gerazeno endemoniado e que depois vai para a vara de porcos, ficam assustados com aquilo e expulsam Jesus da sua terra. As multidões que tanto apagiaram, tanto estavam tão contentes com Jesus, que quando Jesus entra em Jerusalém, pensa-se uns dias antes da sua crucificação, ou seja, talvez uma semana, as multidões ovacioná-lo como sendo o Messias esperado que vinha da descendência de David. E passado poucos dias, supõe-se que terão passado uma semana, e se não passou uma semana também foi muito pouco tempo, se foi uma questão de semanas, as mesmas multidões que estão a dizer o rei que vem, aquele que esperávamos, a seguir já está a dizer crucificam, crucificam.
Novamente revelando, e nós vimos isso ao longo de Marcos massivamente, incredulidade constantemente a vir das pessoas, até muitas vezes que era menos expectável. As pessoas a quem Jesus fez bem, aqueles que sabiam de teologia, a própria família de Jesus, os conterrâneos de Jesus, os próprios discípulos de Jesus. Jesus várias vezes lhes disse: mas vocês continuam sem crer. Oh, geração incrédula, até quando vos suportarei? E isto é dito várias vezes no texto. Eles continuavam incrédulos. Ao ponto que Jesus disse: olha, vocês vão todos me abandonar. E Pedro disse: não, Senhor, isso nunca vai acontecer. Ele disse: olha, tu vais me negar 3 vezes. Judas o traiu e ele perdeu isso. Ou seja, tudo isto estava perdido. E de facto, nós vemos constantemente a incredulidade. E quando chegamos à nossa passagem, não é diferente. Pergunto-vos, tu vais com material para embalsamar alguém à espera de embalsamar um vivo ou um morto? O que é que vocês acham que estas pessoas estão? Pensem para ti por uns momentos. Estas senhoras estavam atrás do quê? Não obstante Jesus ter dito várias vezes que iria ressuscitar, ninguém acreditou nisso. E isto é que é surpreendente e ao mesmo tempo deve mexer com os nossos corações, manifestando a enorme incredulidade dos nossos corações. E a minha pergunta é: crês tu realmente que isto aconteceu? Porque se cremos, algo é expectável daqueles que realmente creem. Então voltemos à nossa passagem. Passando então o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, as mesmas que já tinham sido mencionadas anteriormente em Marcos 15, 40 a 41, que diz, isto a quando da crucificação, estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Reparem que Marcos deu-se só por menor. É muito resumido, mas para ele isto foi importante. Estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E, além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ou seja, a quando da crucificação, temos 3 senhoras testemunhas de que ele morreu realmente e elas vão procurar precisamente um corpo morto. É o que está a acontecer. Então, passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Novamente, não estavam à procura de um vivo, mas sim de um morto. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. Elas não podiam ir antes, porque antes era sábado. O primeiro dia da semana não é como para nós hoje, segunda-feira. Por isso, se calhar, para vocês era estranho. Mas porquê? Não, o primeiro dia da semana para eles era ao domingo, hoje, ok? E sábado elas não podiam fazer nada, não podiam comprar... Aliás, ninguém estava à espera que Jesus fosse morrer na sexta-feira. Elas foram apanhadas de surpresa. E a partir dali elas não puderam preparar o corpo de Jesus e elas temiam que aquela pessoa a quem elas amavam tanto já tivesse a cheirar mal porque o corpo não tinha sido tratado. E na cultura deles isso era muito pesado. Elas estão com muita urgência. Tanta urgência que bem cedo, logo ao nascer, ainda o sol estava a nascer, elas já estão a correr para o sepulcro para tratar o corpo de Jesus. E começam até a conversar entre elas. Verso 2 ainda. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro. Verso 3. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra era muito grande. Já havia sido removida. Então, 3 mulheres que tinham acompanhado e servido Jesus, mesmo na morte do Senhor Jesus, continuam preocupadas em servir o Senhor Jesus. É curioso que Marcos registra que houve pelo menos 3 testemunhas da morte de Jesus, mas também da ressurreição de Jesus. E as primeiras testemunhas foram as pessoas menos expectáveis. A lei do Antigo Testamento firmava o testemunho contra alguém ou a favor de alguém com base em 2 ou 3 testemunhas. E a lei não diz que só testemunhas de homens eram válidas, mas na cultura judaica do primeiro século, testemunhas de mulheres não eram assim tão tidas em conta. O que aqui acaba por ser muito interessante, que o próprio Deus age contra a cultura e permite que 3 mulheres sejam as primeiras a ser como é que se diz, testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. O que é bastante interessante, porque se alguém tivesse a inventar um evangelho, não iria pôr 3 mulheres a serem as primeiras testemunhas do ato mais importante de uma religião inventada. Se tu quisesse inventar algo, tu usavas 3 homens, não 3 mulheres, porque 3 mulheres não eram assim um testemunho tão credível na perspectiva do primeiro século. Não na perspectiva bíblica, porque 3 mulheres, da perspectiva da lei de Deus, obviamente seriam
teriam toda a credibilidade. E tanto tinham que Deus, neste caso, achou que assim tinha que ser. E as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus foram precisamente 3 mulheres. Elas foram agraciadas por ser as primeiras a testemunhar de tamanho feito. Ok, e o resto eu penso que... Exatamente, o resto eu já vos falei tudo, já estás, ok. E elas estão à procura, como eu vos disse, de um corpo morto. E o que é que elas encontram? Vamos então avançar. Elas começam a conversar entre elas. E como é que vamos remover a pedra? Eu não sei se vocês têm noção, mas supõe-se que, daquilo que se sabe daquela cultura, daquele tempo, e de como é que seriam os túmulos daquele tempo, em média deveriam ser precisos uns 20 homens para remover a pedra. A preocupação delas é legítima. Como é que vamos remover uma pedra que, em média, supõe-se que seriam 20 homens? Mas mesmo que não fossem 20, fossem 10, ou mesmo que fossem 5. Estamos a falar de 3 mulheres. 5 homens não têm, de certeza, a mesma força que 5 mulheres. E elas eram apenas 3 mulheres. E vão preocupadas com isso. Quando elas chegam lá, no verso 4, mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. E aquilo deve-lhes assustar. Quer dizer, ainda era... Mal se via, ainda pouca luz havia e a pedra já tinha sido removida. Até podiam pensar, será que veio aqui alguns assaltantes à meia da noite? Porque às vezes havia assaltos a túmulos e são apenas mulheres, sem armas, sem nada para se defenderem. E é neste contexto que elas entram no sepulcro, verso 5. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Não é para menos. Imagina o que é. Eu não sei se já foste alguma vez a um cemitério à meia da noite ou assim de madrugada. Eu, por acaso, já o fiz. Estava a caminhar, a pensar, e já cheguei a um cemitério de madrugada. Fiz uma caminhada muito longa. Estava num daqueles momentos de reflexão e entrei no cemitério e vi o que é que as pessoas tinham dito sobre as pessoas que já tinham partido. E vou-vos dizer, não é assim um momento dos mais simpáticos de tu entrares num cemitério. E, de facto, estas senhoras entram neste mesmo contexto e, de facto, ficam assustadas. Quem é este indivíduo tão poderoso que removeu esta pedra? Este homem é mencionado em Mateus 28 com um pouco mais de detalhe. Mateus 28, 1 a 8. E vou ler só apenas uma parte. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Então quem era este homem? Um anjo do Senhor que desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Era alguém extremamente poderoso que até deixou, obviamente, completamente prostrados os homens que lá estavam na altura. Porquê é que este homem removeu a pedra? Não foi por causa de Jesus, foi por causa delas. Que elas claramente não eram capazes de remover. E removeu a pedra e ficou à espera delas para conversar com elas. E o que é que ele fala com elas, esta pessoa tão poderosa e tão importante? E ao longo de várias vezes, mesmo do ministério de Jesus, nós vemos... Jesus foi atestado pelos profetas, Jesus foi atestado pelo próprio Pai no batismo e na transfiguração do monte. O próprio Pai fala. Jesus é atestado porque os demónios reagem a Jesus. Jesus é atestado porque os elementos da natureza reagem a Jesus. E Jesus novamente é atestado porque um anjo de Deus lhes fala. Ok? E lhes diz. Ele, porém, lhes disse, não tenhais medo. Procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Este é o lugar onde o puseram. Porquê é que isto era tão importante? E porquê é que, embora Jesus disse isto tantas vezes, e sendo que na cultura judaica, principalmente na linha dos fariseus, não dos saduceus, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, porquê é que isto foi uma surpresa para elas? Se isto era o que todos eles esperavam que um dia acontecesse, a ressurreição dos mortos. Novamente eu vou-vos dizer, é o que nós estamos a ver constantemente em Barcos. A nossa natureza, o mais natural em nós, infelizmente, é sermos incrédulos. O facto de vires à igreja e de andares 3 anos com Jesus, como eles andaram com Jesus de perto, o facto de tu servires a Jesus com toda a tua boa intenção, como elas serviam o Senhor Jesus, com toda a boa intenção, foram as que se preocuparam mais com ir logo cuidar de Jesus, não faz de ti crente. Elas continuavam incrédulas até este mesmo momento. Elas não estavam mesmo à espera que isto acontecesse. E por isso isto foi tão surpreendente
E por isso tantas vezes Jesus lhes apontou aos próprios discípulos a incredulidade que eles ainda tinham em relação a ele. E novamente eu pergunto, se crês tu realmente, andas tu 3 anos com Jesus, serves tu o Senhor Jesus na igreja, não seja 3 anos, seja uma vida inteira como eu, que já fiz 39 anos esta semana. O que é expectável de nós, se realmente queremos nisto? E menciona, ele ressuscitou. E ele ressuscitou não é coisa pequena, porque não é nada comparável com algo que tenha acontecido antes nem depois, como eu vos disse. Como eu vos disse, é uma esperança tão antiga quanto o livro de Jó. Jó 19, 25 a 27, uma das afirmações mais belas do livro de Jó, diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. A esperança mais antiga registada nas Escrituras é precisamente esta, de que após a nossa morte, há vida após a morte. E a prova derradeira disso é o Senhor Jesus. Todos os outros mortos que ressuscitaram antes e depois de Jesus voltaram a morrer. E isso não nos poderia dar esperança só por si mesmo. Porque tu dizias, ok, eu voltei à vida, mas voltei a morrer, que esperança há? Como é que eu sei que afinal vai mesmo haver vida após a morte? A única coisa que se provou até agora foi que mortos podem voltar à vida e voltam a morrer. Mas no Senhor Jesus nós temos a derradeira prova, porque o retorno da morte para a vida dele não é como o de qualquer outra pessoa antes. Não é como aconteceu com Lázaro, porque Lázaro voltou a morrer. Não é como o filho da viúva de Naim voltou a morrer. A filha do Jairo voltou a morrer. Jesus não envelhece, Jesus não morre. Tal como tu não vais envelhecer e tu não vais morrer assim que tu tenhas esse corpo regenerado que nós esperamos. Em 1 Coríntios 15, 20 a 23 diz o apóstolo Paulo: mas de facto Cristo ressuscitou de entre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, o primeiro fruto da terra. Quando tu vais a uma árvore e provas os primeiros frutos e dá para saber, olha, a colheita vai ser boa ou má, e aqui o João, que vem mais dessa área, poderá explicar melhor isso. Tu assim olhando o que aconteceu com o Senhor Jesus na sua ressurreição, tu podes ter a primeira prova do que vai acontecer na tua vida. Se Jesus não ressuscitou, tu não tens esperança após a morte. Mas a verdade é que a ressurreição de Jesus não só garante que tu vais estar vivo espiritualmente depois da morte, mas sim tu vais novamente ter um corpo. Daí, quando tentamos dissociar a importância do que fazemos no corpo do que fazemos no espírito, é um completo erro olhando as Escrituras. O teu corpo é Deus que criou e tu não podes fazer com o teu corpo tudo o que te dá na telha. O teu corpo é importante, sim. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte entrou pelo mundo por causa de Adão, mas a ressurreição dos mortos entra no mundo por causa de Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por isso tu anseias a vinda do Senhor, porque tu vais ter um corpo que não mais adoece, não mais morre, não mais tem fraquezas. E vais viver para sempre. Paulo diz nos versos depois 42 a 45 que este corpo ressuscitado levanta-se na incorrupção, glória, em poder, corpo espiritual. Ou seja, corpo que já não morre, corpo que já não se debilita. Corpo transformado que nunca mais vai sofrer, que não mais fica doente, que não mais morre, que revestiu-se da incorruptibilidade, como depois diz no verso 53. Este corpo não era um mero espírito, como eu estava a dizer. Em Mateus 28, 9, diz que as suas seguidoras abraçaram-lhe os pés. Jesus não era um fantasma, Jesus era real. Ele tomou o pão e o partiu e deu-lhes também os peixinhos. Jesus não era apenas um espírito, Jesus era também carne. Pedro disse a respeito dos discípulos: comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E ele não estava a pôr bocadinhos de pão e caíam para o chão. Ele estava realmente a comê-los, ele tinha um corpo. Jesus mostra-lhes a sua mão e o seu lado, inclusivamente, em particular, a Tomé. Convidou Tomé a tocar nas suas mãos e no seu lado para verificar: ele é real, ele ressuscitou mesmo, ele tem um corpo ressurreto, como tu vais ter um corpo ressurreto.
Em Lucas 24:39 ele diz mesmo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. A caminho de Esaú, eles não reconheceram Jesus. Embora Jesus estava num corpo ressurreto, mas novamente trataram com ele como se fosse apenas um homem comum. Porque ele parecia um homem como nós. De facto, tinha um corpo ressurreto, mas de certeza um corpo lá está, glorioso, e que já não mais morre. Maria Madalena não o reconheceu, pensa que é um jardineiro. Vemos isso em João 20, 14 a 18. Mas claramente reconhece que era um homem, não era um fantasma. Bem, há muitas evidências e várias passagens disso mesmo. Ok? Então, a ressurreição de Jesus foi completamente diferente de qualquer outra. E porquê é que isto é importante para ti e para mim hoje? Porquê é que esta mensagem do anjo àquelas senhoras deveria de ser aquilo que eles mais esperavam? De facto, a ressurreição dos mortos, a prova de que realmente a ressurreição dos mortos era real e deveria de provocar a maior das alegrias de sempre, porque de facto era extremamente relevante. E eu vou-vos dizer porquê. A ressurreição do Senhor Jesus assegura a tua justificação. A única razão pela qual tu hoje oras a Deus é porque tu és legalmente considerado um justo, mesmo que ainda não sejas totalmente justo perante Deus. Tu não poderias falar com Deus, e já falei isto outras vezes convosco, já tenho explicado isto várias vezes, tu não poderias falar com Deus se tu não fosses justo. Tu vês isso em Romanos 4, 25, em que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou para que eu e tu fôssemos justificados, para que pudéssemos ser considerados justos perante Deus. A única razão pela qual tu podes orar ao Pai e o Pai te ouvir foi porque Jesus orou ao Pai na cruz e Jesus foi abandonado. E ao mesmo tempo, Jesus ressuscitou. Segundo ponto, porque é que a ressurreição de Jesus é importante para nós? Por um lado, garante que tu podes falar com o Pai. Aquela culpa que tu sentes de mas eu sou pecador e não me posso aproximar. Tu tens que dizer ao diabo e à tua cabeça: sim, eu sou pecador. E porque eu sou pecador é que eu tenho que confiar em Jesus. E porque eu sou pecador e porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu acredito que sou considerado justo e por isso então eu me aproximo. Não com base na minha justiça, mas na justiça do Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto, justificação, mas também assegura outro ponto. Tu não és apenas salvo. E não entras apenas num primeiro momento em que podes orar a Deus. Tens o segundo ponto, assegura a regeneração interior. Se tu tens sofrido com o pecado como eu sofro, e que me dói tanto cada vez que eu erro, nos momentos em que eu me passo e falo mal com alguém, por muita razão que eu eventualmente tivesse para estar zangado, que nem sempre tenho, com frequência não tenho assim tanta razão, mais zangado eu fico e triste e fico mesmo com as minhas próprias atitudes quando eu próprio erro. E olhar a ressurreição dá-me uma imensa esperança nesta minha luta contra as minhas próprias dificuldades. Porque reparem 1 de Pedro 1, 3 a 5. Porque a ressurreição do Senhor Jesus assegura-te, como eu disse, justificação, mas agora também vos vou demonstrar, assegura regeneração interior. 1 de Pedro 1, 3 a 5. Bendito o Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mas volto a frisar o início. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Percebem? Ou seja, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante o quê? A própria ressurreição. O mesmo poder que ressuscita Jesus dos mortos é o mesmo que garante que tu és regenerado. E repara que é o que tu dizes no batismo. Quando eu vos batizo, e ainda fizemos isso recentemente, eu pergunto: Jade, Marcelo,
Confirmas que é teu desejo ser batizado como sinal da tua união com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição para viver uma nova vida? E porquê é que eu digo isto? Não é uma invenção minha, vem de Romanos 6, 3 a 4, é o que todos nós que já fomos batizados estamos a confirmar. Diz o apóstolo Paulo: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Mas fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado de pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. E esta imagem, quando tu sais da água, tu estás a simbolizar precisamente isto: a morte, sepultamento, mas também ressurreição. E quando sais da água, estás a dizer, ali fica sepultado o velho homem, e estás, por analogia da própria ressurreição do Senhor Jesus, a dizer: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que agora me torna justo perante Deus e que me está a santificar para o resto da minha vida até que o venha a ver. Por isso é tão importante a ressurreição do Senhor Jesus. Assegura que nós somos considerados justos perante Deus e por isso tu és salvo. Assegura que tu és regenerado interiormente. E havia muito a ser dito dentro destes âmbitos, eu estou a ser apenas conciso. E por fim, o que eu já disse atrás: assegura um corpo ressurreto. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, da mesma forma que ressuscitou a Jesus, nos vai também ressuscitar a nós. 2 Coríntios 4, 14. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Novamente, a esperança vem precisamente por nós olharmos o que aconteceu com o Senhor Jesus. E vamos então terminar a nossa passagem com a reação das senhoras. Há quem pense que este último verso era o último verso de Marcos, que diz o seguinte: então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Algumas das vossas Bíblias, por exemplo a minha, século XXI, e certamente outras, aparecem parênteses retos do 9 até ao final de Marcos. Eu disse que um dia hei de falar isso numa escola dominical, eu não vou ter tempo hoje para falar sobre isso. Mas supõe-se que talvez o final de Marcos seja um acréscimo de um escriba sobre aquilo que se sabe que foi verdade, mas que não necessariamente Marcos tenha escrito. E porquê é que é relevante eu estar-vos a mencionar isto? Reparem que eu não dei o resto do livro quando vos dei Marcos, e parei precisamente aqui. Porque se de facto Marcos terminou aqui, termina-nos com um pensamento muito relevante para todos nós. Reparem o que é que diz esse último verso. Primeiro, já vos digo, é uma péssima forma de terminar um livro, em certa medida. Por isso, algum escriba provavelmente achou que deveria de complementar o resto com o que sabia que era verdade e que tinha acontecido. E por isso as vossas Bíblias, algumas aparecem parênteses retos, não tem-se a certeza se isto originalmente deveria de estar lá ou não o resto. Há manuscritos que têm, há manuscritos que não têm. Reparem o verso 8. E aqui vamos terminar o nosso sermão de hoje, com a reação delas. Então elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. O que é que o anjo tinha ordenado? O que é que era expectável que eles fizessem? O que é que Jesus, no final, por exemplo, Mateus diz para eles fazerem? É para falar a toda a gente. O anjo também falou a elas para irem e falarem. E o último verso simplesmente termina com: então elas saíram e fugiram do sepulcro tremendo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. E o Evangelho terminar aqui é verdade estranho, mas deveria de ficar pelo menos com uma tónica muito relevante. Para quem leu o Evangelho de Marcos de início até este mesmo momento, em que se viu a incredulidade o tempo todo, a grande questão que fica aqui e a tensão que fica, se de facto Marcos terminou neste verso é: que se eles continuam incrédulos, mesmo com Jesus a ressuscitar, que será que eles continuam incrédulos? Devia de estremecer connosco, a perguntar então, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu depois? E tinhas que ir ler os outros Evangelhos ou Atos para saber o que é que aconteceu depois.
Elas de facto não ficaram caladas. Mas a reação delas inicial foi: fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Em Mateus 28:8, fala-nos, por exemplo, de algumas reações de alegria, em que diz o seguinte: e retirando-se elas, apressando-se do sepulcro, tomadas de grande medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Aqui conta toda outra parte que não é toda contada aqui em Marcos. Mas houve também incredulidade. Maria Madalena ainda continuava a chorar ao pé do sepulcro. E olha um homem que ela pensa que é o jardineiro e pergunta: o que é que fizeste a uma senhora? É muito bonito. O próprio Tomé não acreditou. E Jesus apareceu e demonstrou a Tomé quem ele era. O que é que nós aprendemos hoje? E o que é que aprendemos com este final? Bem, incredulidade é o nosso estado mais natural após a queda. Desconfia da tua credibilidade, da tua fé hoje. Por momentos, pergunta-te se realmente tu crês realmente em Deus. Porque como eu vos mostrei, podes andar 3 anos com Jesus, servir Jesus com a melhor das intenções e continuas a não crer em quem realmente Ele diz ser. Vimos o poder de Deus em remover todas estas barreiras, removendo a pedra para que elas pudessem entrar, mandando um anjo poderoso para lhes dizer: é verdade, ressuscitou. E ainda assim elas continuaram assustadas e obviamente, a nossa reação humana. Vimos que a mensagem da ressurreição responde à mais antiga esperança de qualquer crente em Deus, do Antigo Testamento, desde o mais antigo até nós hoje, que era a esperança da ressurreição provada no Senhor Jesus. Vimos a natureza dessa ressurreição. Não é uma ressurreição como qualquer outra. Ele morreu para nunca mais morrer, assim como nós... Ele ressuscitou para nunca mais morrer, assim como nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer com corpos incorruptíveis. E como nós vimos também, qual a relevância para nós hoje? É por causa da morte e da ressurreição de Jesus que tu podes falar ao Pai? É por causa da ressurreição de Jesus que tu podes confiar que Ele te regenera a tua vida e nessa relação com o Pai a tua vida vai sendo santificada e que tu sabes que vais ser um corpo ressurreto. A grande questão aqui é: o que é que tu vais fazer com esta mensagem? Se Marcos terminou no verso 8, nós não sabemos e só no céu vamos saber se realmente terminou ali ou não. Mas supondo que sim, que tenha terminado, nós ficávamos a perguntar: o que é que elas fizeram? O que é que elas fizeram? E o mesmo eu pergunto-vos hoje: o que é que vocês vão fazer com isso hoje? Porque ainda hoje tu se calhar vais estar com pessoas que nunca ouviram falar porque é que Jesus foi abandonado na sexta-feira. Porque é que ele disse: Deus meu, porque é que me abandonaste? Há muita gente ainda que não sabe porque é que é tão importante a ressurreição de Jesus. Há pessoas que oram a Deus sem saber que o que lhes permite orar a Deus é precisamente a morte e a ressurreição e não entendem nada disto. A grande pergunta que eu vos coloco e que vos deixo para pensar é: acreditas tu mesmo que Jesus ressuscitou dos mortos e as implicações extraordinárias que isso tem na tua vida? Se acreditas nisso realmente, pensa em todos aqueles que estão à tua volta e que estão a ir para uma eternidade no inferno. Se tu não falares do Evangelho, e que é nossa responsabilidade falar do Evangelho a eles e tentar alcançar todos quantos nós pudermos, ainda que nós sabemos que são poucos os que se vão converter, como disse o apóstolo Paulo, em relação aos seus e em relação a nós também sabemos que isso é verdade, poucos se convertem, mas ainda assim deve estar em nós este desejo de compartilhar esta mensagem tão maravilhosa. A raça humana tinha acabado se isto não tivesse acontecido. Entendam isso. Estava em jogo a raça humana, simplesmente. Não havia continuidade para os seres humanos se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. E isso nos diferencia dos animais, isso nos diferencia até dos anjos. Jesus não morreu por anjos, Jesus não morreu por causa de animais, Jesus não morreu por causa do universo inteiro. Jesus morreu para salvar a mim e a ti e ressuscitou provando que o que ele disse era verdade. Nenhum outro Deus inventado pelos homens provou-se a si mesmo como ele. Daí o próprio Deus nos profetas desafia: que outro Deus vos diz o que vai acontecer, como eu vos digo, e que acontece realmente. Nenhum outro Deus se provou a si mesmo com tantos sinais em sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. O nosso Deus está vivo. Alegremos-nos. Vamos terminar. Gratos, Senhor, estamos por este dia de grande alegria, Senhor. Porque após profunda tristeza por causa do nosso pecado, leva o nosso Criador a morrer no nosso lugar como nosso representante.
num momento difícil de nós entendermos, Senhor. Mas ao mesmo tempo podemos chegar a este domingo com este raiar de esperança, este primeiro dia da semana e este também primeiro dia desta nova era, deste novo momento que nós estamos a viver na fase da história da humanidade, da redenção, da história da redenção. Estamos gratos, Senhor, porque Tu, através da Tua palavra, nos mostras o quão glorioso é esta obra que foi efetuada na Tua vida, morte e ressurreição. Senhor, abre os nossos olhos para nos deleitarmos com a Tua palavra, com tudo aquilo que ela nos fala a respeito de Ti, a respeito de nós, a respeito do que Tu fazes connosco, para que nós não consigamos conter de alegria falando aos outros precisamente desta esperança que nós temos. Não só do porvir, mas do que já aconteceu na nossa vida, porque já no presente momento nós nos podemos relacionar contigo. Sabemos que estamos a falar a um Deus vivo, não a um Deus morto, não a um Deus imaginado pela nossa cabeça. Sabemos que Tu neste momento, Pai, nos ouves por causa disto mesmo que aconteceu e isso nos dá grande alegria. Porque também olhando esta ressurreição, Senhor, nós temos esta alegria de saber que ainda lutamos contra o pecado, mas não estamos sozinhos a lutar contra o pecado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos nos traz à vida. Transforma os nossos corações, muda aquilo que não está bem nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a agarrarmos a esta esperança, a esta alegria e a lutarmos com todas as nossas forças contra aquilo que não está bem em nós, Senhor. A nos aproximarmos de Ti, a nos fortalecermos na nossa relação contigo e a falar a outros sobre o quão maravilhoso é te conhecer, viver contigo, estar próximo de Ti, relacionarmos contigo, ser transformados por Ti. E quão maravilhoso é saber que mesmo após morrermos fisicamente, não é o fim para nós, é apenas o início da eternidade. Num estado em que não mais vamos pecar, não mais vamos lutar contra o nosso pecado. E que vamos estar contigo e com todos os santos que já partiram. Abre os nossos olhos, Senhor, para ter esta mesma esperança que víamos no apóstolo Paulo, que ficava na dúvida o que era melhor, continuar vivo e pregando o Evangelho para benefício dos irmãos, ou partir e estar com o Senhor. Abre o nosso entendimento para entender quão glorioso és Tu, Senhor, e aquilo que nos espera, que para nós, se tivermos que morrer pela causa de Cristo, será um privilégio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter